Som. Graça e paz, queridos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, estarmos aqui adorando o nome do Senhor. Teremos crianças, hoje salinha de crianças teremos, então, crianças até 11 anos, até 11 anos, eu gostaria de convidar então para a gente orar por vocês aqui, para a gente ter um momento de ensino da palavra do Senhor lá na salinha. Muito bem, maravilha. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado e bendito, obrigado por estarmos aqui, te louvamos por tudo que já experimentamos da Tua presença, da Tua palavra, da direção do Teu Espírito Santo nessa noite. Agora te pedimos que o Senhor mais uma vez tenha compaixão de nós, especialmente das nossas crianças e dos professores que vão estar ministrando a palavra para eles, ó Deus Santo. Derrama a Tua graça, dirige, Senhor, e aplica essa palavra no coração deles, para a glória do Teu nome. É assim que a Tua igreja te adora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Queridos, nós temos estudado à noite uma série baseada nos 6 primeiros capítulos do livro de Daniel. Então, aproveitando um momento em que a gente passa por festas juninas na nossa terrinha aqui, e também é uma realidade de todo o Nordeste brasileiro, e algumas dúvidas que aparecem na nossa mente, e também um questionamento sempre presente de como é que nós devemos nos comportar no mundo. A gente pensou que, pegando esses 6 primeiros capítulos, o livro de Daniel, ele é uma narrativa até o capítulo 6, do capítulo 7 para frente, ele trata de várias profecias, e aí, em alguns seminários, inclusive, é estudado o livro de Daniel, junto com o de Apocalipse, porque há essa relação. Então, mas os 6 primeiros capítulos são experiências de Daniel e alguns amigos seus numa outra terra, lá na Babilônia. E exatamente porque esse contexto de estar numa cultura, estar como peregrino numa cultura diferente, numa cultura totalmente pagã, os desafios, a necessidade de reafirmar a fé, era um tema que a gente pode trazer e de forma análoga, né, aplicar nos dias de hoje. A gente tem feito esse estudo. Então, o pastor Flauber esteve ensinando Daniel capítulo 1, que foi aquele momento de não se contaminar com as iguarias, né, ali da Babilônia, uma decisão de se santificar e de revelar de fato a identidade de um povo de Deus, um povo eleito do Senhor. Depois, o pastor Ericon esteve pregando aqui no aniversário da UPA sobre Daniel capítulo 3, que é o caso dos amigos de Daniel, que são desafiados a prostrarem-se diante de uma estátua que Nabucodonosor havia feito, e se eles não fizessem isso, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E ocorre que eles desafiam o grande rei da Babilônia, o rei de reis, que era o rei que dominava toda aquela região, hoje ali aquela região do Oriente Médio, toda aquela região ali, descendo o braço ali para o Egito e para outras regiões mais orientais. Ele
eles desafiam e são colocados dentro da fornalha de fogo ardente, e tem toda aquela história que vocês sabem bem, que Nabucodonosor, ele está esperando que eles virem chumaço rapidinho, tanto é que quem joga eles dentro da fornalha acaba se queimando, morrendo queimado, mas eles não se queimam, não tem nem cheiro de fumaça. A gente vai ficar fedendo muito mais esses dias aí por causa de fogueira de São João do que Sadraque, Mesaque e Abdenego experimentaram cheiro de fumaça na fornalha de fogo ardente. E na semana passada o pastor Flávio esteve ensinando o capítulo 2 de Daniel, que é aquela interpretação de um sonho. Nabucodonosor tem um sonho e ele fica incomodado com o sonho e não sei se ele acabou esquecendo do sonho e ficou só com aquela perturbação, que ele expede um decreto de que se os sábios, os magos, aquelas pessoas ali, o staff dele para assuntos de sonho, não revelassem qual era o sonho e qual era a interpretação, todos iriam morrer. Até que essa história chega até Daniel, e Daniel então pede um tempo àquele que coordenava ali aqueles homens e traz a interpretação sobre os reinos, e aquele reino que seria que era a rocha. No sonho, uma rocha era cortada sem a ajuda de mãos humanas. Ela simplesmente saía, aquele pedaço de rocha, e destruía aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, tinha uma parte de bronze, tinha parte de prata e os pés de ferro e de barro. E agora nós vamos continuar estudando sobre a vida de Daniel, e novamente nós temos um encontro aqui desse rei poderosíssimo, que era Nabucodonosor. Mais uma vez, Deus separa um momento para encontrar com esse rei. Deus já havia tratado com ele no capítulo 2, quando lhe deu essa visão, e nós cremos que essa rocha que era retirada e via e destruía todos os outros reinos de todos os tempos é o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho do reino, que é sobre todos os outros reinos. E Deus ainda fala com ele pelo exemplo dos amigos de Daniel na fornalha de fogo. E agora Deus tem um capítulo final na história de Nabucodonosor. A gente não sabe como foi que Nabucodonosor morreu, mas ele tem um momento especial de encontro com Deus aqui. Vou me juntar aqui a pastor Hernandes Dias Lopes. Quando ele fala sobre esse texto, ele fala da conversão de Nabucodonosor. Alguns são mais cautelosos quanto a isso. Eu estava vendo uns comentários de João Calvino e ele não chega a tanto, mas de fato há alguns indícios aqui de que houve uma transformação. Diferente dos outros dois encontros que Nabucodonosor teve com Deus, agora esse encontro faz Nabucodonosor se comportar de forma diferente, e as últimas palavras registradas de Nabucodonosor na Bíblia são palavras de louvor, de adoração, de exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Então, nós temos um texto grande para percorrermos aqui, e eu pensei que poderíamos fazer 3 momentos aqui no nosso sermão hoje. A gente vai ter o momento do sonho, o momento da interpretação do sonho e o momento do cumprimento desse sonho, a aplicação final. Então, a cada momento desse, a gente vai ler um texto, um trecho da palavra do Senhor referente a esse momento, e vamos refletir e meditar um pouco sobre isso, trazendo algumas aplicações, tá bom? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 18, Daniel 4, do verso 1 ao verso 18, eu peço atenção, a palavra viva do Deus Todo-Poderoso, que reina para sempre, e que está nesse lugar e fala ao nosso coração também. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra,
Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões de minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhe contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois em ti há o Espírito dos deuses santos. Vamos orar, queridos? Senhor, santo Deus, tu és verdadeiramente santo. Tu és o Deus que reina sobre todos, sobre tudo. Tu és Senhor. Tu és o Deus que, pela tua graça, vem ao encontro do pecador e te revela, Senhor, da forma como tu queres. Te louvamos pela tua palavra e te pedimos agora que o Senhor nos alcance com a tua graça, assim como tu alcançaste a Nabucodonosor. Ó Pai, não somos em nada dignos de Ti, da Tua presença, ó Deus, de participarmos desse culto de adoração. Mas cremos, Senhor, que a Tua graça é bastante para nós. Visita-nos com a Tua graça. Ó Deus, que o Teu favor nos encontre nessa noite. Também lá, o pastor Érico e aqueles que estão reunidos, os irmãos aqui da igreja que foram lá para o aniversário de Buqueirão, da congregação de Buqueirão. Meu Deus, também ministra sobre os Teus servos, unge ali, Senhor, e em qualquer lugar onde a Tua palavra está sendo ministrada nessa noite. Deus Santo, edifica a Tua igreja. Esperamos em Ti, Senhor, na certeza de que o Senhor está preparando um povo santo, eleito, amado por Ti, cuidado por Ti, para o dia glorioso em que o Senhor virá nos buscar. Ó Deus, recebe a nossa adoração nessa noite, nos dirige em nome de Jesus. Amém. Queridos, veja, acho que aqui nós temos diferentemente da forma como a história, a narrativa vinha se desenrolando nos outros capítulos, aqui Nabucodonosor escreve uma carta e o autor do livro, então,
por bem, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz essa transcrição dessa carta de Nabucodonosor a todos os povos. Ele começa dizendo que estava tranquilo, o verso 4 diz que ele sauda com a paz. É interessante que o termo aqui que ele usa é o termo, no hebraico seria shalom, ele é a paz de Deus para todos os povos. E é fato que há alguma confusão na mente desse homem, ainda no coração desse homem, porque ele fala dos deuses santos, mas ele de fato tem uma experiência com Deus pessoal, uma experiência reveladora de quem é Deus e de quem Ele é, do que Ele precisa para a sua vida e da forma como Ele deve se humilhar diante desse Deus. E diz o versículo 4, inicialmente, que ele estava tranquilo na sua casa, feliz no seu palácio. E de pronto nós vemos que esse lugar, o lugar da prosperidade, muitos de nós somos provados na escassez, somos provados na dificuldade, quando os problemas vêm, mas nós somos provados muitas vezes também quando nós estamos na paz e na tranquilidade. O salmista, lá no Salmo 30, o próprio Davi no Salmo 30, verso 6, ele diz que quando ele estava em prosperidade, quando ele estava tranquilo, ele pensou: jamais serei abalado. Há um engano, e há um engano no coração aqui de Nabucodonosor, de achar que a sua prosperidade, a vida boa que ele tinha ali no palácio, o poder que ele tinha, aquilo que ele desfrutava, lhe dava algum tipo de segurança. E é assim que o texto começa. E ele vai dormir e tem um sonho, e um sonho que é perturbador. Essa árvore, que é uma árvore que cresce, e ela fica gigante, essa árvore, de modo que a terra toda, de alguma forma, vê essa árvore, ela está no centro da terra. E as aves fazem ninho na árvore, os animais comem do fruto dessa árvore e se alimentam dela. O versículo 11 e 12 diz que essa árvore estava no meio da terra, crescia, se tornava forte, e sua altura chegava até ao céu. E esse sempre foi o desejo dos homens em toda a história, de chegar até o céu, de ter o poder de resolver a sua vida, de serem deuses e donos de sua própria história, de sua própria vida. Quando eu li isso, eu me lembrei da Torre de Babel, lá de Gênesis capítulo 11. E Gênesis capítulo 11 descreve o momento após o dilúvio, em que Deus, desde o início da história, depois de Adão, do pecado de Adão e Eva, que começa a separar uma descendência, uma linhagem de adoradores, depois da morte de Abel, o povo cai em pecado e se distancia do Senhor, e de modo que Deus resolve destruir a terra com as águas, mas preservar o remanescente em Noé, aquele que Deus havia se agradado, Deus havia alcançado com a sua graça, achado favor em Noé, e Deus ali salva aquela família. E depois do dilúvio, o texto continua e o homem se espalha sobre a terra, mas chega um momento em que ele resolve, diz a Bíblia que todos falavam a mesma língua, eles resolvem ficar naquele local ali, onde vai ser construída uma torre, e a ideia deles é de chegarem até o céu. E Moisés, descrevendo esse fato em Gênesis 11, verso 4, ele diz que o convite era esse: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E era exatamente o contrário do que Deus queria para o seu povo, para a vontade de Deus desde o início era que o homem enchesse a terra e multiplicasse, para que a imagem e semelhança de Deus, a glória de Deus, pudesse ser manifesta em todo lugar. E agora esses homens, contrários à ordem do Senhor, queriam ficar juntos ali, não para glorificar o nome de Deus, não para prestar a Deus uma adoração como Deus queria, mas para que eles fossem celebrados. E
me lembra esse fato de que nós devemos e vivemos num mundo em que nós precisamos ter cuidado com a adoração falsa. Cuidar para que a nossa adoração seja de fato adoração verdadeira, adoração que agrade ao Senhor. A adoração verdadeira não é feita por homens poderosos, homens especiais, mas pela graça de um Deus que vem até nós e providencia pela sua palavra, revelando a sua vontade, a forma, o modo como devemos adorar. Ele providenciou o próprio sumo sacerdote Jesus, que se humilhou, veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou para que, através dele, nós pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas o sonho de Nabucodonosor, e a gente vai ver depois que essa árvore era a própria Babilônia, o poder dele, lembra muito essa adoração falsa lá em Babel, adoração de si mesmo, engrandecer a si mesmo. E no meio desse sonho, enquanto ele está vendo essa árvore maravilhosa, gigantesca, que alimenta muitos animais, ele vê um sentinela, ele vê um vigilante, alguém que desce do céu, um ser com autoridade, e esse ser decreta que aquela árvore deveria ser cortada, mas ela não era simplesmente cortada para aproveitar a madeira, ela era cortada e a sebe dela, ela seria aprisionada para ser ali molhada pelo orvalho a cada dia, e de algum modo ela teria que passar por essa disciplina. E o propósito disso, diz o verso 17, é que a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Olha, lembremos que Nabucodonosor já havia sido ensinado sobre o poder de Deus, sobre um Deus que reina sobre todos os reinos. Lá no sonho da estátua, lá o pastor Flauber ensinou aqui no domingo último, lembrem-se que quando ele tem aquele sonho da estátua, uma vez que Daniel traz, e veja que até aquele momento, Daniel não havia registro de que Daniel tinha interpretado sonho nenhum, de que tivesse esse ministério. Daniel está ali, exilado, e ele fica sabendo da história, e ele pede um tempo para que o Senhor trouxesse aquela interpretação, e de fato Deus honra a fé de Daniel e traz a interpretação, e depois de interpretado o sonho, Nabucodonosor diz, verso 47 do capítulo 2, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador dos mistérios. Mas perceba que há uma certa impessoalidade nessa declaração. Nabucodonosor não parece ter tido uma vida transformada por esse Deus. Aquilo não parece ter impactado de modo que ele declarasse que Deus era o Deus dele. Ele diz, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Mais uma vez, pela graça do Senhor, Deus trata com Nabucodonosor no episódio dos amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. Ele faz uma estátua, não satisfeito com o sonho que Deus havia lhe dado e com a forma como Deus havia se revelado, ele faz uma estátua, obriga que todos adorem essa estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego resolvem não adorar, não se curvar. E ele chama os três amigos de Daniel e diz assim, olha, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Eu vou dar uma chance. Quando vocês ouviram a harpa, o alaúde, a cítara, vocês se prostrem. E aí Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram, rei, não temos que te responder coisa alguma. Se o senhor quiser jogar a gente na fornalha, joga. Se Deus quiser salvar a gente, salva. Se ele não quiser, fica sabendo que a gente não vai se prostrar. E quando eles são jogados lá, todos amarrados, cheios de roupa para queimar logo, né? E nada acontece, eles, em vez de queimar, eles estão passeando por dentro da fornalha de fogo. E diz a Bíblia, o capítulo 3 de Daniel,
que foi aqui, pastor Érico que falou aqui no aniversário da UPA, diz que Nabucodonosor olhou e viu, e disse assim, quantas pessoas a gente jogou lá dentro? Olha, ele tinha problema, ele tinha problema, Nabucodonosor, porque ele sabia quantas pessoas tinha jogado, mas ele ficou perguntando, quanto mesmo foi que a gente jogou lá dentro? Ele disse, foram 3 que a gente jogou. Eu disse, por que eu estou vendo 4? E estão passeando, e o quarto é como filho dos deuses, tem uma aparência, ele é diferenciado. Aí o que ele faz? Ele chama Sadraque, Mesaque, Abdenego, vem para cá. Eu sei que a gente tem muitas vezes algumas restrições com a pregação do pastor Cláudio Duarte, porque ele faz muita piada quando está pregando, mas ele, falando sobre esse texto certa vez, ele disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego não tinha que ter saído. Eu aqui não saio não, vem o senhor, entra aqui, né? Devia ter chamado o Nabucodonosor para entrar, aqui está tão bom, hoje está aqui andando com a gente, não sai coisa nenhuma, vem o senhor aqui para dentro, mas o fato é que eles saíram, e quando eles saíram, Nabucodonosor, maravilhado com o poder de Deus de salvar, declara, versos 28 e 29 do capítulo 3, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Veja, não é o Deus que eu creio, o meu Deus, mas é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Faltava ainda para esse homem. Deus queria tratar com esse rei tão importante. Deus queria tratar com o coração dele. Faltava a ele a experiência pessoal, transformadora, de se humilhar diante de Deus, dizer, esse é Deus verdadeiro, eu louvo, eu exalço esse Deus, como a gente vai ver que vai acontecer no final desse episódio agora, do sonho da árvore. Então, embora reconheça como Deus de Sadraque, Mesaque, Abdenego, ele não reconhece que Deus é o Senhor. E Matthew Henry, um pastor presbiteriano inglês lá do século XVII, ele diz o seguinte, o poder de Deus não pode ser resistido. Homens são trazidos a ele pela confissão de pecados e reconhecimento de sua soberania. E faltava a Nabucodonosor exatamente reconhecer o seu orgulho, se quebrar diante de Deus e confessá-lo. E eu gostaria de trazer algumas aplicações já desse primeiro momento, que é o momento do sonho. E primeiro é que qualquer pessoa, meus irmãos, absolutamente qualquer pessoa pode ser alvo da graça transformadora. Nós oramos por, como é o nome do povo que a gente orou, Breno? Aqui? Como é? É isso aí. E por que a gente ora pelos Engoli? Porque a gente, mas rapaz, eles são animistas, eles estão lá, tem influência do islamismo, mas qualquer pessoa pode ser trazido pela graça do Senhor, e exatamente porque eu não sei quem vai ser trazido, quem o Senhor quer achar com a sua graça, pode ser Nabucodonosor, o rei mais conhecido daquela região, o grande rei, e pode ser absolutamente uma pessoa sem nenhuma projeção, pode ser alguém que esteja no presídio agora, pode ser alguém que esteja lançado no poder das drogas, pode ser qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode ser alvo da graça do Senhor, e é por isso que nós temos que orar pela conversão dessas pessoas, é por isso que você não pode desistir de orar pelo seu filho, é por isso que você não pode desistir de orar pelos seus pais, do seu esposo, sua esposa, porque qualquer pessoa, mesmo Nabucodonosor, esse homem orgulhoso, que vai se transformar num bicho, literalmente, é alvo da graça do Senhor, porque o Senhor quis tratar com ele. Ninguém vem ao Deus verdadeiro, e esse é o outro lado da verdade, é que se qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode ser alvo da graça, ninguém vem ao Deus verdadeiro, senão pelo chamado do Senhor. O Senhor é que vai e se revela, o Senhor é que traz a mensagem ao coração dele. Eu posso cansar de pregar, fazer toda uma estratégia e usar todos os métodos de sermão e pregação para trazer a palavra, mas quem convence do pecado, quem traz a realidade do juízo, quem traz arrependimento é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que chama.
Também, meus irmãos, nós aprendemos com esse exemplo de Nabucodonosor que a gente tem que parar de ir atrás de profetas e profetisas orgulhosos por aí, que não adoram o Deus verdadeiro, mas adoram a si mesmo, que gostam do poder, de demonstrar força e poder. E a gente vê as pessoas, muitas vezes a igreja do Senhor, buscando esse tipo de profeta, esse tipo de ensino. Pare de ir atrás de profetas e profetisas que se orgulham do seu poder. Mas, mais importante nessa noite para você, meu irmão, minha irmã, você já tratou pessoalmente com Deus sobre quem realmente tem o controle de sua vida? Você já largou mão do controle de sua vida? A questão aqui com Nabucodonosor, a gente vai ver, que é exatamente que ele acha que tem o controle das coisas. Ele acha que ele é que é o rei que domina. E Deus vai mostrar a ele, você está errado, Nabucodonosor. Você já tratou pessoalmente para entregar o controle do seu coração, o controle do seu presente, o controle do seu futuro nas mãos do Senhor? Já se humilhou diante da soberana verdade de que o céu reina? Esse é o título do sermão. Esqueci de avisar vocês. O céu reina. E vocês vão ouvir isso muito hoje. E eu espero que vocês falem muito isso essa semana. O céu reina. Aí a gente tem a interpretação do sonho. Continue com a Bíblia aberta, versículo 19 ao verso 27, diz a palavra do Senhor. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu reina, que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Queridos, eis a interpretação do sonho. O sonho é o seguinte: a árvore é o Senhor, rei. O Senhor cresceu e se tornou grande, poderoso. Todo mundo vem até a Babilônia, vem se encostar, ver a sombra do poder do grande Nabucodonosor. Mas o fato é que o Senhor quer te ensinar que o céu reina, que o Senhor reina, que você só está assim por causa do Senhor. E é por isso que o Senhor vai lhe dar um coração de animal. Você vai viver feito um bicho, comer capim. Vai passar 7 tempos, a gente não sabe se são 7 meses, se são 7 anos. Mas o Senhor vai tratar contigo. Se humilha diante da presença do Senhor. Procura a justiça de Deus. Se arrepende dos seus pecados, das suas iniquidades. Pode ser que o Senhor, pela sua misericórdia, prolongue a tua tranquilidade. Veja,
embora Nabucodonosor tenha ouvido tudo isso, aparentemente essa mensagem não causou o impacto necessário, porque a gente vai ver nos próximos versículos que passou 1 ano e Nabucodonosor estava tranquilaço, não fez absolutamente nada, não mudou absolutamente a sua forma de viver. Diante do fracasso dos sábios que apareceram e que não souberam dar interpretação, chamaram então esse tal de Daniel. Nabucodonosor já tinha tido uma boa experiência com ele, lembra lá do sonho que ele teve e que Daniel teve que revelar o sonho e a interpretação lá no capítulo 2, mas o coração de Nabucodonosor não tinha sido ainda tratado, porque se eu tivesse tido uma experiência dessa, a gente também é arrogância nossa, é soberba dizer isso, mas a pessoa ter tido uma experiência dessa, que Deus trazer um sonho, e o caboclo lá revelou, a primeira pessoa que procurava era ele, não era não? A primeira pessoa que ele tinha que ligar, dizer, Daniel, chega aqui, mandava um zap para ele, Daniel, estou precisando de você, mas é o último que aparece para trazer a revelação, depois que passa todos os magos e os encantadores, os astrólogos, ele vai conversar com Daniel. Esse rei precisava ser lembrado que Deus é soberano e ele é quem reina. Mas quem é esse Daniel? Esse Daniel, ele foi um dos expulsos lá de Judá, estava lá nas terras de Judá e ele... no ano 605 a.C., quando Nabucodonosor, os babilônios, eles invadem, conseguem entrar em Jerusalém, e eles trazem uma primeira leva de cativos, Daniel é desse grupo de cativos. Alguns comentaristas acreditam que ele tinha mais ou menos uns 14 anos, olha só, um adolescente, quando foi levado, preso, cativo até a Babilônia, e não mais voltou para casa. Daniel, diferentemente de Jeremias, que teve a oportunidade de voltar, Daniel não voltou mais para casa. Daniel era um garoto, era um rapaz, era um jovem, porque Daniel tem uma certeza, ele sabe que governantes vão e vêm, guerras acontecem e acabam, pessoas vão e vêm, mas o Altíssimo, esse nunca será destruído. O seu trono é sempre eterno. E ele jamais abandona o povo que ele escolheu para chamar de seu. Daniel sabe disso. Ele é eleito. O anjo vai dizer, Daniel, mais na frente, o anjo vai dizer, Daniel, você é muito amado do Pai. Ele sabe que ele está debaixo do cuidado do Pai, mesmo sendo arrancado de casa, mesmo sendo escravizado aos 14 anos. Daniel sabe que Deus reina, que o céu reina. E o sonho deixou Daniel então turbado, não havia desejo de vingança no seu coração, nós lemos isso no verso 19, e ele revela então que essa árvore frondosa, que chamava a atenção de toda a terra, era o próprio rei Nabucodonosor, versos 20 a 22, e que o Senhor estava dando uma oportunidade a Nabucodonosor de se arrepender, porque Deus traria juízo sobre ele, se ele não se arrependesse. Daniel apela que o rei deixe o orgulho de lado, busque a justiça e se arrependa dos seus pecados, que de fato não ocorreu. Nabucodonosor conhecia um pouco do Deus Altíssimo, mas ele não tinha o conhecimento transformador. Você precisa saber mais, sair daqui hoje de noite sabendo mais do que Daniel sabia que o céu reina. Você precisa sair daqui com mais do que, um pouco mais de conhecimento sobre a história de Nabucodonosor do que a história da Bíblia. Você precisa ter um conhecimento transformador dessa verdade, de que o céu reina, de que o Senhor reina na sua vida. Nós tivemos a oportunidade, pela graça do Senhor, de concluir um livro, eu falei aqui na Escola Dominical domingo passado, do Deuses Falsos, do Timothy Keller. E ele falando um pouco sobre essa história, ele aponta um caso semelhante nos dias atuais, falando sobre essa ilusão que nós temos, que nós estamos no controle, como Nabucodonosor pensava.
E ele diz assim: muito de nosso vício em poder e controle se deve às concepções falsas acerca de Deus. E aí ele traz uma afirmação de um sociólogo chamado Christian Smith, que ele deu o nome de deísmo moralista e terapêutico, a forma como nós, na verdade, eu digo nós porque a gente pode aplicar para nós também, mas a forma como os jovens americanos, eles se relacionam com Deus. É o deísmo moralista e terapêutico. Que os jovens, de uma forma geral, acreditam que Deus abençoa e leva para o céu quem tenta ter uma vida moral e decente. É a visão moralista. E o objetivo central não é se sacrificar, não é negar-se a si mesmo, mas ser feliz, estar de bem consigo mesmo. Daí o deísmo moralista e terapêutico. Mas é deísta porque, embora exista um Deus, e se você perguntar para qualquer pessoa que está hoje no São João, no Parque do Povo, na Vila Forró, onde quer que ele esteja, se embriagando, se prostituindo, fazendo qualquer coisa, ele vai dizer que existe um Deus. Mas embora exista um Deus que tenha criado o mundo, eu não preciso estar particularmente envolvido com esse Deus. Eu não preciso ter um envolvimento íntimo, eu não preciso me humilhar diante dele, viver para servi-lo, exceto quando há um problema na nossa vida. E aí, daí a ideia do deísmo, que é de acreditar que há um Deus que criou as coisas, deu corda no mundo e deixou o mundo por si só. Salvação e felicidade dependem de você. Você é o Senhor do seu destino, o capitão da sua alma. Já ouviram isso? Essa é uma frase famosa de um autor inglês chamado Henley, e que ficou famosa porque fizeram um filme aí, Invictus, em que o Nelson Mandela teria escrito isso lá e teria falado isso. E é muito bonito dizer: eu sou senhor do meu destino, eu sou capitão da minha alma. Ledo engano. Esse era o engano de Nabucodonosor. Achar que podia conhecer o Deus de Daniel, como você está ouvindo falar dele aqui nessa noite, que podia até mesmo ter os seus sonhos revelados por esse Deus, mas não se humilhar diante dele e reconhecer de que esse Deus verdadeiramente reina. Deus queria ensinar uma lição para Nabucodonosor. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e estabelece sobre ele o mais humilde dos homens. Não era Nabucodonosor, não é porque Nabucodonosor era especial, não é porque ele tinha mais habilidade, não é porque dependesse dele coisa alguma, é porque ele foi o instrumento que Deus usou para trazer juízo sobre Jerusalém e sobre Judá. E eu quero dizer que quando a gente fala de graça e quando a gente fala da ação soberana de Deus, não tem nada a ver com você agora viver sem trabalhar ou achando que não, é porque é a graça do Senhor, é Deus que faz, não tem nada a ver com deixar de dar duro no trabalho ou nos estudos. Continue se esforçando, fazendo o melhor, estudando muito e trabalhando muito, com mais esmero. Mas é uma forma rudimentar do Evangelho aqui, quando nós reconhecemos que tudo o que somos e temos é resultado da graça, e não de nossas obras ou de nossos esforços. Não nos esforçamos, nós não trabalhamos duro, nós não estudamos muito para sermos merecedores da bênção de Deus, mas porque fomos alvo do seu amor. É uma diferença sutil aqui. Nós fomos alvo do amor e da compaixão do Senhor. E porque nós fomos alvo desse amor, nós servimos como se estivéssemos servindo a Ele, com toda a dedicação. Não para agradar homens, mas para agradar a Deus, porque é a Ele que nós estamos servindo. Algumas aplicações aqui rápidas desse momento de interpretação do sonho. Meus queridos, nós sofremos por causa da nossa incredulidade e timidez, em vez de buscarmos logo sabedoria e nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor. Nós mesmos achamos que damos conta. Acontece assim em casa. A gente está com um problema em casa, com um filho e tal. Aí a gente diz: não, eu resolvo. Não, eu dou um jeito. Não, eu vou trabalhar mais. Eu vou, sei lá, eu coloco no médico, eu ajudo e tal. E a última pessoa que a gente procura é Deus. A última pessoa. Porque a gente acha que dá conta. A gente acha que resolve. Você às vezes se vê como Daniel, peregrino numa terra constantemente forçado a escolher entre agradar pessoas, agradar chefe,
ou servir fielmente a Deus, lembre-se, o Deus eterno jamais será destruído e nunca abandonará o povo que Ele chama de seu. O céu reina, meus irmãos. Como você se relaciona com Deus? Como é que você se relaciona? Você vem domingo após domingo conhecer mais sobre o Senhor, ouvir mais sobre Sua palavra, mas é uma questão moralista ou terapêutica, faz o que você acha que é melhor, que se sente melhor. Não gaste a sua vida reclamando ou carregando um fardo pesado demais. Não despreze a oportunidade que Deus está lhe dando hoje. Arrependa-se e entregue-se verdadeiramente ao Evangelho, porque o céu reina e o Senhor nos concedeu a sua graça por meio de Cristo Jesus, para confiarmos toda a nossa vida, o nosso presente, crendo que Ele perdoou o nosso pecado e nos garante com seu sangue a eterna salvação. E para terminar, meus irmãos, nós temos o cumprimento desse sonho, verso 28 em diante, diz a palavra do Senhor: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses. O Nabucodonosor continuou 12 meses agindo da mesma forma, como se não estivesse ouvindo nada. Passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi expulso dentre os homens, passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, aí ele começa a escrever na primeira pessoa de novo: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Não parou por aí. Ele termina dizendo, as últimas palavras de Nabucodonosor na Bíblia: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos, e se relaciona com os outros, muitas vezes numa relação de consumo que a gente está tão acostumada. Qual o preço? Será que vale a pena? Qual é o custo-benefício aqui do meu relacionamento? A gente se relaciona muitas vezes com a esposa, com os filhos dessa forma. Eu faço isso, você me paga dessa forma. Você faz assim, eu vou se valer a pena. Se não valer a pena, eu não sirvo, eu não me esforço, eu não me sacrifico, buscando atender suas próprias necessidades, buscando reconhecimento, retorno. O contraste do Nabucodonosor, dos versos 28 para os versos 34 e diante, é gritante, porque daqui para frente ele fala de Deus, ele fala da glória do Senhor, que louvou, glorificou ao que vive sempre. Não é mais a glória dele, não é mais a vontade dele. Ao contrário, ele disse: Deus, ele é justo em fazer isso. Ele é justo em me humilhar. Esse homem foi alcançado pela graça. Agora, nada sou. Ninguém pode dizer: que fazes? Tudo é teu, é por ele, como diz o apóstolo Paulo, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele eternamente. Jesus Cristo se referiu ao reino dos céus. Se aqui a gente vê que o céu reina, Jesus nos evangelhos vai falar sobre o reino dos céus. Lá em Mateus, capítulo 3, verso 2, capítulo 4, Lucas também.
E todo aquele que faz parte desse reino crê verdadeiramente que o Altíssimo, que se deu a conhecer a Nabucodonosor, reina soberanamente. Que seu Filho Jesus está sentado à sua direita e que intercede por nós. Que Ele cuida de nós como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E que Ele vai voltar para completar o seu reino e reinará pelos séculos dos séculos. E todos confessarão. Quer reconheçam agora ou não, todos confessarão naquele dia que o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu quero encerrar com algumas aplicações, meus irmãos. A verdade que o céu reina nos faz enxergar a nós mesmos. Há um livro chamado O Céu Reina, da Nancy DeMoss. E ela falando sobre, no primeiro capítulo, falando sobre esse evento, esse episódio, ela diz que essa verdade que o céu reina nos faz enxergar, é uma ótica, a gente precisa colocar o óculos do céu reina todo dia, para a gente enxergar a realidade de modo diferente. Que essa verdade nos faz enxergar melhor a nós mesmos, a Deus e os nossos problemas, numa perspectiva adequada. O reino dos céus nos corrige, e quem vive longe dessa verdade é louco. Quando falta pão, hoje o pastor Érico estava falando aqui, ensinando sobre a multiplicação dos pães, eu comecei a escrever algumas aplicações, essas aplicações aqui, porque é exatamente porque o céu reina, porque a gente faz parte do reino do céu, era isso que Jesus estava ensinando, e porque o céu reina, quando falta pão para toda a multidão, no meio do deserto, não há o que se preocupar, vão procurar, alimentem vocês, essa turma. Como assim? A gente está no deserto. A gente vai arrumar dinheiro aonde? O céu reina. Quando a tempestade se levanta no meio do mar e o barco parece naufragar, Jesus está cochilando lá no meio do mar. Diferente do cochilo de Jonas. Porque o céu reina. Porque o céu reina, o Senhor está no controle. Quando a multidão aperta, parece que não há espaço para a cura de uma mulher 12 anos sofrendo de hemorragia. O Senhor para tudo e diz, olha, vamos parar. Abre um espaçozinho aí, porque de mim saiu o poder. Como assim? Todo mundo está te apertando e o Senhor diz que alguém me tocou. O céu reina, o Senhor tinha um propósito para a vida daquela mulher. Quando os homens conspiram contra o próprio rei, quando um dos seus discípulos o trai, deixando à mercê de um julgamento injusto dos homens, não há o que temer, porque o céu reina. Quando a morte parece desorientar os discípulos de Cristo, os seguidores do reino, quando parece que é o fim, uma longa noite, o céu reina. O céu reina porque no terceiro dia, quando parecia que a história havia acabado, o Senhor ressuscitou, vencendo a morte, porque sim, Ele não reina apenas sobre a vida, o Altíssimo tem poder sobre todos os reinos da terra, sobre todos os principados e potestades. O Senhor tem poder também e reina sobre a morte. O reino dos céus nos consola, meus irmãos. Ele nos encoraja, Ele nos tranquiliza, Ele nos liberta, porque nada acontece espontaneamente. Nada acontece espontaneamente, mas pelo desejo dEle. Sabe por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor? Não é para que eu tenha mais prosperidade, não é para eu usar esse versículo porque para, sei lá, por qualquer outra forma, senão pensando que o bem que o apóstolo Paulo está falando é a nossa salvação, é a glória do nosso Deus. Por isso nada acontece espontaneamente, mas para a sua glória. Aquela demora infinita na fila, o céu reina, meu irmão. O acidente no carro que você não esperava, aquele prejuízo, o céu reina. Os detalhes mais triviais da sua vida, quando você chegar em casa, for preparar aquele sucrilho gostoso para tomar antes de dormir, o céu reina nas coisas mais complexas e mais triviais de nossa vida. Deus está reinando. Quando as contas não se fecharem, lembre-se, o céu reina. Quando a doença chega, você estava fazendo planos, ia viajar, sei lá para onde você ia, mas a doença chegou, você está corizando, ficou arriado. Seu filho, você não sabe mais o que fazer. Lembre, o céu reina. Quando o diagnóstico
de tumor no cérebro surge num dia, depois de uma queda, e no outro dia você sai correndo para o hospital para fazer uma cirurgia. E depois se complica, é entubado, tem infecção no coração, que foi a última notícia que eu soube de pastor Valberto. Eu tenho uma certeza, o céu reina. Quando você vai comprar pão numa padaria, perto de casa, e os ladrões te surpreendem, atentam contra a sua vida, alvejando, tenho uma certeza, o céu reina. Ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, da sua fúria os montes estremeçam, as águas tumultuem e espumejem. Ainda que um exército se acampe contra mim, se estourar a guerra, e tem gente preocupada, ai meu Deus, é a terceira guerra mundial. Não sei se é a terceira guerra mundial, mas de uma coisa eu sei, o céu reina. Quando queremos fugir ou nos encolher, em desespero, essa verdade nos capacita a perseverar com paciência, coragem e até alegria, na certeza que o céu reina. A graça do Senhor é suficiente aonde Ele lhe levar, aonde a graça do Senhor lhe levar. Deus está trabalhando, Ele trabalha no turno da noite, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme, diz o salmista. Ele está trabalhando, controlando ativamente cada acontecimento, o cair de um fio de cabelo da cabeça, e disso eu entendo, é qualquer dos eventos para cumprir os propósitos eternos e redentores do Senhor, porque o céu reina. E com isso eu não quero dizer que isso é uma visão fácil, não. Colocar os óculos do céu reina não é fácil, mas é uma oportunidade para que Deus seja visto através da sua vida, para que Ele se torne real, não só um discurso, ou não só um momento de domingo na igreja, mas para que as pessoas vejam que Deus é real através da sua vida. Eu trabalhei esses dias, essa semana em Caruaru, nos outros 15 dias eu trabalhei com a carreta da PRF na educação, e aí chegou um chefe lá de Brasília e me chamando para ir trabalhar uns dias lá e para fazer algumas coisas na parte da educação, e eu estou tão bem com o meu trabalho onde eu estou, né, tranquilo, como Nabucodonosor lá, tranquilo, em paz, no meu palácio, e ele veio perturbando e tal. Ele disse: olha, então, não tem dinheiro, não tem recurso, eu só lhe prometo duas coisas: aventura e glória. É louco, aventura e glória, porque é uma loucura, é correndo para cima e para baixo e tal, e talvez algum reconhecimento. E quando ele falou isso, eu estava meditando nesse texto, eu digo: rapaz, é isso, o Evangelho é isso, meu irmão, o Evangelho é isso, é aventura e glória. O caminho do reino que o Senhor propõe para nós é um caminho que passa por uma porta estreita, um caminho apertado, como disse o Senhor Jesus. De modo que as nossas fragilidades, os nossos medos, eles vivem à sombra do Onipotente. Nossos medos se transformam em coragem, sem precisarmos enlouquecer por isso. É um caminho de aventura, depender da graça, reconhecendo cada bom momento um ato de glória a Ele. Você quer fazer parte desse reino? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai amado, somos tão fracos, Senhor, somos tão falhos, tão individualistas, achamos que temos domínio sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a enxergar que de fato o céu reina. Senhor, essa semana, Pai, a partir de hoje, Senhor, que possamos sair daqui com essa iniciativa de
elevar os olhos, assim como o Senhor fez com Nabucodonosor, depois de tratá-lo, depois de humilhá-lo, Senhor, discipliná-lo para que ele pudesse reconhecer a sua soberba, a sua arrogância. Ó Deus, que possamos estar de joelhos diante da Tua presença, elevando os olhos para o céu, sabendo que o céu reina. Quando o problema chegar, ó Deus, quando a vitória chegar também, quando tivermos motivo de nos alegrarmos e de bendizermos ao Senhor, que nós reconhecemos que não é o nosso braço, a nossa força que nos garante a vitória, mas é o céu que está reinando. Do mesmo modo, Senhor, em todas as agonias e tribulações dessa semana, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a enchermos nossa boca com um hino de louvor e gratidão ao Senhor, porque o céu está reinando e o Senhor está trabalhando até no turno da noite para que o Teu nome seja glorificado e que todas as coisas cooperem para o nosso bem, aqueles que Te amam e que querem viver para a glória do Senhor. Opera isso em nós, Senhor, apesar de nós, a Tua graça para nós é o suficiente, é o que nós queremos e é o que nós pedimos, em nome daquele que conquistou para nós eterna salvação, quem nos incluiu nesse reino de glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por Ele, para Ele, sejam todas as coisas, a Ele a glória, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos